Patrocínio causa boicote em evento de quadrinhos, artistas brasileiros se manifestam contra inteligência artificial e tudo sobre o adiamento de Batman Gárgula de Gotham. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Zero Calcari é um sucesso, um dos principais quadrinistas da Itália, e ele disse que não vai participar desta edição de 2023 do festival Lucca Comics and Games, o maior festival italiano do gênero, que acontece entre os dias 1º e 5 de novembro. O motivo? O patrocínio da Embaixada de Israel ao evento. O quadrinista fez um comunicado nas suas redes sociais, na sua página do Instagram e do Facebook, dizendo, abre aspas, neste momento em que 2 milhões de pessoas estão presas em Gaza, sem saber se estarão vivas no dia seguinte, depois de mais de 6 mil mortos, homens, mulheres e crianças famintos e exaustos à espera do próximo bombardeamento ou de uma invasão por terra, isso não me deixa à vontade para vir celebrar no evento. O autor de Kobeni Collin, que já esteve na Palestina, tem conhecidos por lá, disse que algumas dessas pessoas perguntaram para ele por que um evento que nem Lucca, que é um evento cultural muito importante na Itália, consegue estar tranquilo por receber o patrocínio de uma representação de um governo que está cometendo crimes de guerra neste momento. E ele disse que não conseguia dar uma explicação. O patrocínio da Embaixada de Israel foi anunciado no mês de julho, antes de tudo isso que está acontecendo começar, e ele acontece por causa da participação dos quadrinistas Asaf e Tomer Hanuka, que são israelenses e que assinam o pôster oficial do evento. Eles são alguns dos principais convidados do evento e ainda assinam o pôster oficial. Nessa nota, o Zero Calcari diz que ele não está querendo fazer um julgamento das pessoas que vão ao evento, ele não está querendo dar lição de moral, mas que ele, por um dever de consciência, não se sente confortável de participar nessa situação e com o patrocínio da Embaixada de Israel. Vale dizer também que essa notícia já gerou um rebuliço lá na Itália. A questão do boicote à Lucca já estava sendo pautada há alguns dias, mas a posição do Zero Calcari causou ainda mais polêmica e o Zero Calcari recebeu apoios. Por exemplo, a Anistia Internacional da Itália não vai mais participar do evento também, anunciou isso depois do comunicado do Zero Calcari. E o Zero Calcari, por outro lado, recebeu críticas como, por exemplo, do vice-primeiro-ministro da Itália, o Matteo Salvini, que disse que ele pensa exatamente o contrário e que ele vai fazer o possível para estar em Lucca. Já o festival emitiu um comunicado dizendo que respeita a opinião de todos e que Lucca até pensou na possibilidade de abrir mão do patrocínio da embaixada israelense diante dos fatos recentes, mas que eles acreditam que seria um ato pouco responsável, não só com as instituições e entidades que participam do evento, mas com todos os participantes. O Homem-Aranha vai ganhar os seus poderes já adulto, casado com a Mary Jane e com 2 filhos. Em janeiro, a Marvel lança nos Estados Unidos Homem-Aranha Ultimate, HQ do novo universo Ultimate, que traz uma realidade alternativa 100% nova, com histórias inéditas e que não depende daquele universo Ultimate que foi lançado lá nos anos 2000. Nessa realidade, o Peter Parker não vai virar Homem-Aranha na adolescência. Ele vai passar a ser super-herói já adulto e vai ter que conciliar essa realidade, essa vida de super com a sua vida de pai e de marido. Afinal de contas, ele já é casado com a Mary Jane há um tempo e tem 2 filhos. O roteiro é do Jonathan Hickman, dos X-Men e vários outros quadrinhos, e a arte do Marco Checchetto, que desenhou mais recentemente o Demolidor. E vale dizer também que esse pedido por um Homem-Aranha mais maduro, um Homem-Aranha mais adulto mesmo, era algo que estava sempre na demanda dos fãs para Marvel. Já começaram a ser divulgadas algumas das capas variantes inclusive, que mostram a relação do Homem-Aranha com a Mary Jane e essa família que eles formaram juntos. Vamos aproveitar que o assunto são quadrinhos de super-herói para te dizer que você encontra várias, mas várias opções
no site da nossa parceira, a Mundos Infinitos, e não somente no site, agora a Mundos Infinitos também tem loja física, que foi inaugurada neste final de semana, neste sábado, em São Paulo, e como a Mundos Infinitos sempre tem desconto, essa semana tem novidade boa para você. O desconto da vez é especial de Halloween e já tá com 10 a 40% de desconto aplicado nos produtos do site. Você consegue ver qual que é a porcentagem de desconto numa tag que fica em cada produto. Mas você ainda tem 10% off extra usando o cupom FDP10 nas compras acima de R$100. E olha só que interessante. Tudo isso que eu falei não vale apenas para o site da Mundos Infinitos, vale também para a loja física, porque as promoções são aplicadas lá também. A gente vai deixar o site da Mundos Infinitos aqui na descrição desse vídeo e o endereço da loja física, porque se você é de São Paulo ou vai passar pela cidade, vale demais dar uma passadinha por lá. Tudo sobre o adiamento de Batman Gárgula de Gotham no Brasil. O segundo volume do quadrinho do Rafael Grampá, com cores do Matt Lopes, estava anunciado para novembro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas agora nós temos novos prazos nos dois países. A DC Comics informou durante a New York Comic Con que o prazo antes previsto para novembro, para o lançamento desse segundo volume, ia passar para dezembro. Isso porque a Panini vai coincidir com a segunda tiragem do primeiro volume. Já quem comprou o quadrinho aqui no Brasil, na pré-venda, recebeu uma notificação falando de um novo prazo, abril de 2024. Isso mesmo, a Panini alterou a previsão de lançamento desse segundo volume de Batman Gárgula de Gotham para abril do ano que vem, com um intervalo de mais de 6 meses em relação ao primeiro volume. Vale dizer que o primeiro volume foi um esforço mesmo da Panini de fazer um lançamento simultâneo. Isso não é algo comum da editora, normalmente a gente prevê mesmo, né, que existe esse prazo para adaptação de uma edição estrangeira para a edição brasileira, um prazo de tradução, um prazo assim do processo como um todo. E o primeiro volume teve um lançamento simultâneo durante o Batman Day, em setembro deste ano, mas agora com esse adiamento a gente tem um intervalo muito maior entre uma edição e a outra, e isso parece até prejudicar aquele esforço que a Panini fez para lançar simultaneamente o primeiro volume. É curioso também porque esse quadrinho tem um diferencial porque é o primeiro quadrinho longo do Batman feito por uma equipe inteiramente brasileira. Para fechar isso tudo, a gente precisa dizer que a gente entrou em contato com a Panini perguntando quais eram as motivações para tentar também confirmar essa data. O que a Panini nos respondeu é que não será simultâneo, então a gente vai ter realmente prazos diferentes entre Brasil e Estados Unidos, mas eles disseram que qualquer informação adicional vai ser dada em breve. A gente não conseguiu a motivação da Panini para isso. Isso acabou também prejudicando o hype criado para a primeira edição. A gente tem que dizer que todo mundo na Gibisfera em setembro estava querendo dar sua opinião sobre o Batman do Grampá e agora isso acaba se perdendo mesmo com o intervalo entre as duas edições. A gente queria saber de você qual que é a sua opinião sobre esse adiamento, se você acha que isso é um problema ou não. E também a gente está curioso para saber qual que vai ser a periodicidade para os próximos volumes, afinal a série tem 4 no total. Katsuhiro Otomo, autor de Akira, revelou no Twitter que ele está preparando um novo mangá. Na verdade, tem bastante tempo que o Otomo promete um mangá novo. Em 2012, ele disse que ia fazer uma nova série e ainda tinha previsão para sair naquele mesmo ano na revista Weekly Shonen Sunday, só que isso nunca aconteceu. Depois, em 2018, ele falou de novo que estava preparando um novo mangá. A gente não sabe exatamente se era a mesma obra de 2012 ou se era um projeto novo, e ele disse que era algo voltado para o público adulto. Também nunca saiu. Agora a gente tem esse novo anúncio em que ele tweetou um desenho da personagem Kyoko de Akira, que é uma personagem que tem ali um dom profético, dizendo: "Sonhei que o Otomo Sensei fez um novo mangá." E aí ele escreve ali no tweet: "O sonho profético de Kyoko se tornará realidade." A gente ainda não tem título, a gente não tem uma previsão, não sabe se é o mesmo projeto que está sendo desenvolvido há anos, mas temos uma nova menção. Já dá pra ter um pouquinho de esperança, né? Pele de Homem vai virar filme. Essa não é bem uma novidade, porque o filme foi anunciado em 2021, um ano depois do lançamento original do quadrinho na França. Só que agora a gente tem atualizações. A produção está em fase de casting, que é a seleção ali do elenco, e a gente também já tem o nome da diretora, Lea Domenach, e parece que o filme vai ser um musical. O lançamento do filme está previsto para 2024, mas nem a distribuição, nem as datas de filmagem foram definidas, então não dá pra gente contar muito aí com essa previsão para o ano que vem.
Pele de Homem foi um sucesso absoluto na França. Esse é um quadrinho do Hubert e do Zanzin, que vendeu mais de 200 mil exemplares no país e venceu vários prêmios. Aqui no Brasil foi publicado pela editora Nemo em 2021. A trend da Pixar, inteligência artificial e críticas de quadrinistas. Se você estava na internet essa semana, você com certeza se deparou com algumas imagens que simulavam ali a estética dos filmes da Pixar feitos com inteligência artificial. Isso virou uma febre não só entre os usuários que ali faziam as suas versões de filme da Pixar, mas também foi usado por empresas, por organizações e até pelo governo federal. Uma trend, né? Uma corrente. Ao mesmo tempo, começaram a pipocar críticas de artistas a essa trend, a essa movimentação toda, porque a utilização da inteligência artificial ainda é um tema controverso. E essa não é a primeira vez que o assunto rende polêmica. Há algum tempo atrás, a editora Novo Século anunciou uma edição de luxo de Alice no País das Maravilhas, só que a imagem da capa, a ilustração da capa, em vez de ser feita por um artista, foi feita usando inteligência artificial. E é claro que a editora sofreu várias críticas com isso. Agora, para falar sobre a trend da Pixar, inteligência artificial, todo esse movimento de agora, a gente fez uma entrevista com a quadrinista e ilustradora Ang Lee, que também é capista de vários livros e sempre se manifesta em relação aos direitos dos artistas, em relação à propriedade intelectual. E a gente queria ouvir um pouco de alguém que sempre está se manifestando e que está, de certa forma, representando as demandas da classe artística em relação à inteligência artificial. A gente começou a entrevista perguntando de que forma as IAs podem prejudicar a classe artística. Só uma observação pessoal, IA é uma abreviação de inteligência artificial. A resposta da Ing foi a seguinte, abre aspas, a IA por si só não prejudica a classe artística, mas sim a maneira que ela está sendo feita e conduzida pelos seus produtores, que apresenta uma grande ameaça. Só para começar, vários IAs, e aí ela diz que não dá para ter certeza se são todas, mas grande parte delas foram alimentados com trabalhos de diversos artistas sem o seu devido consentimento. Ou seja, tratam-se de imagens que no fundo não são nada originais. E ela explica que isso não é só no sentido criativo, mas também no sentido ético. Abre aspas. Trata-se de roubo de artes, trabalhos feitos por artistas, uns de renome e bem posicionados no mercado, outros nem tanto, que são apropriados para o uso desenfreado. E uma das pautas mais recorrentes quando o assunto é inteligência artificial é a precarização dos artistas e a substituição de mão de obra. Esse caso que eu citei de Alice no País das Maravilhas é um exemplo muito claro disso, né? A editora Novo Século poderia ter contratado ali um capista, poderia ter contratado um ilustrador, uma ilustradora para fazer aquela ilustração da capa, mas usou uma inteligência artificial. Nessa entrevista, a Ang Lee reitera o quanto que é complicado para um artista competir com inteligência artificial, porque é um recurso que é de baixíssimo custo e às vezes é até de graça, o que prejudica a classe artística que já tem dificuldades. E ela cita especificamente, abre aspas, trabalhos mal pagos, condições absurdas de licenciamento e direitos de uso, além de prazos malucos, entre outras coisas. E não dá nem para comparar um trabalho feito, pensado por um artista, por aquele gerado pela inteligência artificial, né? Pelos comandos dados a uma inteligência artificial. Mas aí você pode estar pensando, mas esse negócio da Pixar é só uma brincadeira, não vai prejudicar um artista com isso. Mas na entrevista, a Ang Lee aponta que não é bem assim. Abre aspas. Percebo que ainda estamos na fase de colocar a ponta do pé para sentir a temperatura da água e conferir se é possível mergulhar de vez, como eu li num tweet do Rafael Mocco analisando essa trend da Pixar. E ela ainda completa que cada vez mais estão aparecendo formas mais digeríveis de assimilar o uso da inteligência artificial do que o lançamento mesmo de um produto feito por IA. Essas trends, esses movimentos que realmente parecem inofensivos, os memes, é o caso aí dessa trend da Pixar, eles são uma forma de normalização do uso da inteligência artificial por empresas, por órgãos governamentais que teriam recursos para pagar ilustradores para fazer as suas campanhas. Nós ainda perguntamos nessa entrevista como que os criativos podem se blindar de certa maneira para que as suas artes não sejam usadas para treinamento de inteligência artificial sem a sua autorização.
E a Ing respondeu que já tem recursos para isso, e esses recursos eles distorcem secretamente a imagem e confundem a inteligência artificial. Mas ela disse que ainda falta um case judicial de sucesso a favor da classe artística contra inteligências artificiais para reforçar a necessidade da regulamentação global. A regulamentação é o que ela aponta, além da mobilização dos artistas, que seria a solução aí para o fim dessa precarização de artistas em detrimento do uso de inteligências artificiais. Bloco de pré-vendas, vamos falar aqui de Zona Fantasma, da editora Pipoca Nanquim. Esse é um mangá do Junji Ito, com 8 histórias do Junji Ito, e além dele fechar a coleção de cartas, aqueles cards exclusivos que a Pipoca Nanquim estava fazendo, que é o tarô do Junji Ito, ele também vem com deck box para você colocar todas as cartas reunidas. A previsão de lançamento é para o dia 29 de novembro. Da Conrad Editora, a gente tem aqui Bear, da Bianca Pinheiro, que está de volta pela Conrad, mas essa não é só uma republicação. Além de novo formato, o quadrinho está sendo praticamente refeito pela Bianca Pinheiro. Ela está mudando o roteiro com a colaboração do Greg Stella, mas também ela está modificando a arte do quadrinho que foi lançado inicialmente, né, da série que foi lançada inicialmente pela editora Nemo. O lançamento de Bear da Conrad está previsto para o dia 5 de dezembro e a Bianca também vai estar lançando o HQ na CCXP. Também entrou em pré-venda Viaduto, da editora Veneta. Esse é um quadrinho da Ana Luísa Köhler, autora de Beco do Rosário, e que é sim uma sequência de Beco do Rosário e que continua mostrando as modificações arquitetônicas de Porto Alegre no início do século XX. A previsão de lançamento é para o dia 29 de novembro. Vamos fechar nosso bloco de pré-vendas com vários mangás da JBC que entraram em pré-venda porque a editora está preparando vários lançamentos para a CCXP. Então, entre o final do mês de novembro e início do mês de dezembro. Vamos lá as pré-vendas. Os 2 volumes de Os Gatos do Louvre, do Taiyo Matsumoto, Heroes e Decadência, do Inyo Asano, né, 2 mangás do Inyo Asano, e Black Paradox, do Junji Ito. Além de novos volumes de coleções que já estavam em andamento pela editora, como é o caso de Hunter x Hunter, Final Fantasy Lost Stranger, Evangelion e Haikyuu. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pelo seu view, obrigada pelo seu like e obrigada pela sua inscrição. Tô considerando que você já fez tudo isso. Se não fez ainda, deixa seu like aqui e se inscreva no nosso canal para você ficar atento a tudo que sai aqui no Fora do Plástico no YouTube. A gente também sempre posta nossos conteúdos lá no Instagram, @Fora do Plástico. Inclusive tem um giro que sai no Instagram sempre às sextas-feiras e que a gente sempre tenta trazer notícias diferentes no giro de lá e no giro de cá. E você também pode apoiar o Fora do Plástico. Esse apoio é essencial aqui para a manutenção do nosso trabalho, assim como esse patrocínio que agora a gente tem da Mundos Infinitos, que está patrocinando os nossos vídeos do Giro. Você pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico e ver todas as recompensas, tudo aquilo que você recebe em troca por nos apoiar e fazer com que isso aqui continue a acontecer. Até a próxima!